Bom, nosso webinar, né, para dar uma geral sobre os produtos da GFI, né, nosso parceiro. Então, logo de cara a gente começa já com uma visão geral assim dos produtos, né? Existem os carros-chefes, né, que são o Carry Control e o Connect. Existem alguns produtos, né, visando segurança e gerenciamento de e-mails e também monitoramento e gerenciamento de rede, né? Tudo isso com um produto relativamente recente, né, que é o App Manager, que visa centralizar isso tudo em uma plataforma só. No geral, né, os produtos da GFI eles focam muito nessa questão de gerenciamento, monitoramento, alertas, relatórios e segurança de uma forma geral. A gente vai estar vendo isso, né, nos slides de cada um dos produtos, basicamente. Vocês vão ver que todos eles têm esse foco. E, bom, é importante a gente começar pelo App Manager, né, que hoje é o produto que a GFI quer dar maior destaque, né, porque ele visa ser um painel único para todo esse portfólio, né. Se a gente vai falar do portfólio, por que não começar pelo cara que, né, consegue focar em todos eles, né? Então, bom, quais são os principais recursos do App Manager, né? Gerenciamento e monitoramento centralizados, monitoramento e alertas em tempo real. Ele conta com todo um sistema assim de personalização de alertas, é bem completo. Mais para frente a gente vai ter o webinar de cada um desses produtos também, né? Então no App Manager vocês vão poder ver esse sistema de alertas. Hoje em dia, né, tudo é AI, então vocês vão ver que em vários dos produtos tem, né, algum nível de assistência com IA também. No App Manager não vai ser diferente. Suporte à multilocação, né, multi-tenancy para MSPs. Então, se a sua empresa é uma MSP, se tem vários parceiros, né, vários clientes, você tem a possibilidade de separar, de organizar os appliances, né, desses produtos da GFI por empresas diferentes, né? Então você consegue organizar ali na interface do App Manager muito bem. E, claro, né, gerenciar todas essas instâncias. Então, na interface do App Manager, a gente consegue gerenciar tudo que for Carry Control de uma empresa X, tudo que é Carry Connect de uma empresa Y, e você tem tudo isso organizado, não fica bagunçado. Hoje em dia, né, os produtos que já estão integrados ao App Manager são o Carry Control, o Connect, o Archiver, o Clearview e por que tem um etc. ali? Porque, como eu falei que é uma solução recente, né, eles estão implementando isso aos poucos. Então, né, conforme o tempo for passando, a gente vai ter cada vez mais produtos da GFI integrados ali ao App Manager. E a ideia é integrar todos eles. Por que solução baseada em nuvem? Porque vocês conseguem acessar o App Manager diretamente da web, né, de qualquer lugar que vocês estiverem. Então, esse é o maior ponto, né, do App Manager, é você estar possibilitado, estar apto a entrar num Carry Connect, depois muda para um Archiver. Você está precisando acessar um produto de uma empresa, um appliance de uma empresa específica, você consegue acessar e depois mudar para uma outra se você for fazer um atendimento em outro momento. Só abrir uma outra aba no navegador que você está com acesso direto ali àquele appliance. Você não precisa mais ficar pensando eu tenho que me lembrar da senha desse cliente aqui, eu tenho que dar acesso ao cliente e tal, para ele poder entrar nesse appliance. Não, vai ser tudo no mesmo lugar, tudo na mesma plataforma. Né, vocês vão se perguntar, mas quanto que custa isso? Se você já tem uma licença, se você já tem uma licença de um dos produtos que estão integrados ao App Manager, não custa nada mais. O App Manager é gratuito, né? É uma extensão, né, que não é cobrada além, né, do produto pela GFI. Beleza? Enfim, então tem um foco muito grande nessa questão dos MSPs com múltiplas instâncias, né? Apesar de que o Web Manager também tem um modo, né, também tem um tipo de conta
caso você não seja MSP, caso você só queira gerenciar o seu produto ali e acessar ele de qualquer lugar, você também pode, né? Você seleciona isso assim que você cria a sua conta, então tem essas possibilidades. Bom, um momento. O carro-chefe, né, da GFI nesses últimos anos tem sido o Firewall, tem sido o Carrier Control, que é um Firewall, né, de última geração, tudo em um. Por que tudo em um? Porque ele, né, tem vários recursos diferentes de segurança. Vocês podem ver nesse primeiro slide, né, que ele conta com a proteção avançada contra ameaças, filtro de conteúdo e de aplicativos, um sistema de prevenção de intrusão, gerenciamento de tráfego e de qualidade e de QoS. Além disso, ele tem a integração completa com o App Manager, como eu disse, e também conta com a integração com um cliente de VPN da própria Carrier, da própria, né, fabricante original. Então, além, né, de ter toda a configuração de VPN dentro da interface do Carrier, você tem, né, esse cliente a mais, que também é gratuito, né? Se você tem a licença do Carrier, você não precisa de uma licença a mais para poder ter o cliente de VPN. Bom, como é dada, né, a integração e a infraestrutura do Carrier Control, né, vocês têm três possibilidades de implementação. Vocês podem instalar numa máquina virtual, num host dedicado, então você pode baixar uma ISO, né, e instalar ela diretamente numa máquina, ou, né, vocês podem estar adquirindo um hardware já dedicado, que a gente mesmo pode vender, disponibilizar para vocês. Bom, o sistema operacional é um Debian, né, baseado num tipo de Linux. A sua forma de licenciamento, né, tem a clássica anual, né, baseada em número de usuários, então a gente sempre fala que é de 5 em 5 usuários aí, né, cada usuário poderia ter direito a 5 dispositivos, ou como serviço, né, tem um modelo de MSP hoje em dia, que o nosso time comercial pode até explicar melhor, mas enfim, qualquer um dos produtos, né, depois que quando vocês, se vocês ficarem interessados, a gente tem um time comercial para explicar bem essa parte. Mas, enfim, a maior diferença, né, do licenciamento do Carrier Control é que no modo de MSP vocês podem pagar por mês, né, vocês não têm aquela... vocês têm uma flexibilidade maior, né. Bom, o Carrier funciona tanto com um servidor único quanto em alta disponibilidade, então com, né, mais do que um servidor ao mesmo tempo, e, né, vocês podem controlar tanto localmente, tem até uma console do próprio firewall, quanto pelo App Manager. Não só a console, como a interface de administração também, né? Bom, ele fornece, né, conexões seguras para, claro, né, todo um time que esteja trabalhando remotamente. Então, pós-pandemia, né, a maioria das empresas, muitas empresas de tecnologia, né, começaram a ter um foco maior em trabalho remoto, e o Carrier tem toda uma infraestrutura preparada para isso. Proteção de servidores internos contra ameaças externas. Vocês conseguem conectar, né, todas as filiais, né, à mesma matriz, tudo pela VPN conectada no Carrier. E claro, né, políticas de uso de internet e conformidade. Bom, um dos focos também bem grandes da GFI é essa questão de conformidade, né? Eles sempre falam, batem nessa tecla. Diferenciais do Carrier, né? Uma interface super intuitiva, é muito tranquilo de aprender a mexer no Carrier, né? Não demanda muito tempo de treinamento. É uma interface muito amigável. Ele não suporta só o cliente de VPN da própria Carrier, ele suporta outras, né, plataformas principais de VPN também. E, claro, né, a escalabilidade suporta ali entre 10 a 300 usuários. Isso, claro que com uma máquina virtual você consegue escalar e ser bem flexível, mas enfim. E, né, claro, você consegue, tendo um hardware melhor, também escalar isso.
Bom, passando para o próximo, a gente tem o nosso servidor de e-mail, que é o Carrier Connect, né, que o principal é justamente ter um hub, né, que conte não somente com o gerenciamento dos seus e-mails, mas também os calendários, contatos, tarefas, chat e etc. Então, o Carrier Connect, né, ele foca muito nessa questão de ser um hub, né, de e-mail, conta com calendário e agendamento, né, de tarefas, convites, tudo isso integrado. Sincronização entre múltiplos dispositivos, então o que você fizer em um vai refletir no outro. Também, né, integrado com o App Manager. E, claro, né, ele também conta com algumas opções de segurança. A infraestrutura dele claro, né, implementada ou numa máquina virtual ou no host dedicado, mas vocês podem acessar a central do Carrier Connect via nuvem também. Disponível em todos os sistemas operacionais principais. A cobrança é similar à do Carrier Control, né, ou anual ou mais flexível com o modelo de MSP. Ele pode ser implementado tanto com servidor único quanto com vários servidores. Nos casos de uso, né, e clientes ideais, seria principalmente para você ter um e-mail o tempo todo disponível e seguro. Claro, né, como o Carrier Control tem, né, a possibilidade de você garantir esse acesso contínuo ao e-mail. E, né, uma coisa muito importante, ele escala bem, né, entre 10 a 1000 usuários aí. Assim como o Carrier Control, né, o Carrier Connect também tem uma interface bem amigável, suporta, né, todos os sistemas operacionais. Algo muito importante, né, suporte a vários domínios sem um custo extra. Então, já é o segundo produto, né, que eu falo sobre algo além, terceiro, na verdade, né, todos eles, né, algo a mais que a GFI consegue fornecer sem estar cobrando, né, algo a mais por isso. E, né, questão de segurança, de acesso, né, às contas, você conta com autenticação em 2 fatores, né, para todo mundo, para qualquer usuário que você quiser. Bom, o próximo produto já é um pouquinho diferente, já é uma questão mais de gerenciamento de atualizações, de patches, né, varreduras de vulnerabilidades e auditoria de rede. Então, o Vanguard, ele basicamente fica monitorando a sua rede para tentar descobrir, né, o que falta naquela rede ali, o que pode estar dando brecha para uma ameaça de segurança, né? Então, análise de vulnerabilidade, né, ele conta com todos os sistemas operacionais também disponíveis, mas esse tipo de varredura, né, ele utiliza alguns mecanismos já bem consolidados no mercado para isso. Bom, vocês não precisam mais se preocupar tanto, né, em ficar manualmente indo fazer as atualizações dos produtos, porque ele consegue fazer esse gerenciamento. Então, né, reduz esse tempo de correção de falhas. Conta com auditoria de rede e software, relatórios de conformidade também. Para poder ter acesso, né, para usuários remotos, ele permite, né, o uso do Agente One. E futuramente vai estar integrado ao App Manager também. Bom, a infraestrutura dele, né, assim como os outros produtos, é parecida também. Você pode ter um host dedicado ou uma máquina virtual e acessar via nuvem. O OS, né, é basicamente ou o Windows Server 2016 para os mais recentes, né, para cima, ou o Windows 10 e o Windows 11. Conta, né, com 2 tipos de bancos de dados diferentes. Seu licenciamento também é similar, né, o padrão ou o modelo de MSP, só que o de MSP, quer dizer, ambos, né, tem a questão do número de nós, né, de quantos dispositivos você vai ter diferentes naquela rede ali.
E no de MSP, além disso, tem a questão de quantas varreduras você vai utilizar ali ao longo da sua assinatura, né? Os tipos de varredura, né, podem ser sem agente, o agentless, né, com agente LAN ou agente WAN, como a gente tinha dito. E, claro, né, vocês podem estar acessando a interface do Language tanto pelo programa instalado localmente, quanto, né, futuramente pelo App Manager. Bom, para que a gente utilizaria, né, o Language? Para ter, né, uma hub que te permite fazer essas atualizações todas, né, de um só lugar em máquinas diferentes, né? Então você conectou ali os nós, conectou os dispositivos, né, de um departamento da empresa, por exemplo, nessa rede, está com o Language instalado, você consegue tranquilamente gerenciar as atualizações dos programas, né, em cada um desses dispositivos. Você consegue, né, ter uma gestão das possíveis ameaças, né, naquela rede ali, com os relatórios, né, e a avaliação de riscos. É possível fazer uma auditoria de segurança e também, né, gerenciar toda a força de trabalho remota. Bom, a escalabilidade dela é bem grande, né, suporta de 10 até mais de 10 mil usuários e conta, né, com a segurança para também todos os dispositivos, né, todos os sistemas operacionais diferentes. A ideia, né, que o Language ele consiga cada vez mais, se eu voltar aqui, né, tá ali, correção abrangente de terceiros no suporte para mais de 60 aplicativos, a ideia é aumentar essa lista. Bom, sobre o meu Essentials, né, agora a gente vai falar sobre dois produtos, né, bem focados em e-mail. O Mail Essentials, ele é uma solução de segurança, né, para os seus e-mails, então fornece aí filtros de anti-spam e também, né, tem uma integração com o IA, tanto para fazer as regras, né, quanto para sugerir, né, o que você pode estar fazendo para ter uma segurança maior com os recursos que o Mail Essentials conta, né? E, inclusive, o Mail Essentials, ele casa muito bem com o Carrier Connect, por exemplo. Bom, aí, né, a gente já tem um destaque grande, né, para todos os recursos do Mail Essentials, então, a princípio, né, tem proteção antivírus com 3 camadas diferentes, né, então você pode, lá na interface dele, ativar ou o Bitdefender, ou a Avira, ou o Sophos, ou os 3, né, ao mesmo tempo. Você tem 15 filtros diferentes de anti-spam, entre eles, inclusive, análise de blocklists de DNS, análises contra ataques de phishing, então ele é bem completo. Tem toda essa questão de IA, que eu disse. Ele, né, claro, né, focado em DLP, então, né, você vai ter toda uma filtragem aí, né, contra vazamento de dados. Agora que eu dei uma olhadinha no chat, o Gustavo perguntou se a gente pode disponibilizar a apresentação, e com certeza a gente pode fazer esse disparo de e-mail, né, para vocês logo depois da apresentação. Voltando aqui, então, além do DLP, né, como eu disse que a GFI sempre foca muito em compliance, em conformidade, é mais um produto que também conta com relatórios, né, e inteligência contra as ameaças. Bom, a infraestrutura, né, assim como os outros produtos, conta com a possibilidade, né, de ser implementado numa máquina física ou numa máquina virtual. O SO é o Windows Server 2012 para cima. Ele conta com integração ao Microsoft Exchange, né, muito utilizado, ou como um gateway de e-mail ou servidor de relay, né.
O seu licenciamento, diferente dos outros, né, por enquanto é só o padrão anual. No caso do Mail Essentials, é baseado em quantidade de usuários ou em quantidade de caixas, né, de e-mail. Pode ser implementado tanto como um servidor único quanto com vários servidores. E por enquanto, né, só acesso local. Bom, conta, né, com uma grande proteção contra spam, eu acho que é o principal foco do Mail Essentials, né, uma proteção anti-malware em geral para os seus e-mails. Defesa contra ataques de phishing e spear phishing, né, como eu tinha dito. DLP e malware ransomware. Bom, diferenciais, né? Como eu disse que tudo tem IA hoje em dia, né? A GFI está tentando implementar IA nos produtos dela e o meu Essentials não é diferente. Tem o Copilot que realmente ajuda bastante nessa criação das regras. Bom, uma quantidade maior de filtros anti-spam, né, do que se vê normalmente. E, né, realmente o impacto dele no desempenho, né, dos e-mails, como a gente disse que casa bem com o Carry Connect, por exemplo, normalmente não é sentido, né? A gente não vê reclamação sobre o Mail Essentials impactar nesse tipo de questão. Bom, como eu disse que a gente ia ver dois produtos, né, focados em e-mail, a gente também tem o GFI Archiver, que conta, né, basicamente com arquivamento de e-mails, arquivos, pastas e, né, questões envolvendo calendário. Também com uma análise, né, aí auxiliada por IA. Então, o Archiver ele fornece, né, um armazenamento central seguro, um gerenciamento do histórico de e-mails. Então, uma vez que os seus e-mails estão arquivados, né, você tem, né, a possibilidade de gerenciar eles muito melhor do que num hub de e-mails normal, né? Capacidade de restaurar os e-mails, né, que foram perdidos e uma pesquisa muito ampla, né? Bom, como a gente disse, né, tem um arquivamento aí abrangente de e-mails. Ele arquiva, né, as entradas de calendário, os arquivos em geral, né, que vêm em anexo nesses e-mails também. A IA, né, ela ajuda principalmente na questão da pesquisa e análise de conformidade, né, dos relatórios e tudo mais. Você ter um histórico, né, desses relatórios, por exemplo. Opção de acesso, né, em vários dispositivos diferentes ao mesmo tempo. E talvez a questão mais importante aí seja o armazenamento com a impossibilidade de você alterar, né, um arquivo. Então, você tem um arquivo ali que conta com um anexo numa extensão específica, você não vai poder estar alterando aquele anexo ali. Né? O arquivamento ele é bem, ele mantém o que tinha de conteúdo original naquele e-mail. Né? Bom, a sua implementação, né, também é similar aos produtos anteriores. Windows Server 2016 para cima, conta com, né, os dois bancos da SQL principais, né, tanto o modelo grátis quanto o pago. O seu licenciamento, por enquanto, é só o padrão, né, mas no caso dele, baseado em quantidade de caixas de e-mail arquivadas ativamente. O seu acesso, né, é feito junto com o plugin do Outlook ou, né, a própria interface do Archiver, seja, né, no seu cliente específico, né, ou pela web. E, né, se a gente fala de web, normalmente a gente já pensa logo em App Manager também. Então, ele tem essa integração. Bom, principal, né, ideia do Archiver, né,
ser uma redução de custos de armazenamento. A gente sabe que muitas plataformas têm, né, esse tipo de serviço, mas o Archiver, né, tem essa proposta. Uma melhoria na eficiência do servidor de e-mail em si, né? Se você centraliza isso nos produtos da GFI, né? Se você faz essa composição do Connect, por exemplo, com o Archiver, você tem essa tendência. E, né, a garantia de uma conformidade padrão, né, regulatória, né, em qualquer e-mail que seja arquivado. Bom, performance, né, com uma eficiência de armazenamento grande. A solução é completa, então ela tem arquivamento, conformidade e inteligência de negócios num produto só. E a escalabilidade também é bem alta, né, de 10 a mais de 10 mil usuários. Tá. O próximo, né, produto que a gente tem é o Network Orchestrator, o Exinda. Serve, né, para propor qualidade de experiências para aplicações críticas. Então, muitas vezes você tem uma rede, né, que vai estar utilizando ali mais, mais largura de banda para uma questão que não deveria, ou você quer dar um foco maior numa questão específica e não consegue, com o Exinda você consegue. Além disso, né, tem toda uma seção de monitoramento de rede, visibilidade da rede, modelagem de tráfego IQoS, aceleração TCP/IP, cache de borda, talvez seja o principal diferencial, a gente vai ver isso depois. Também tem um assistente, né, com IA e, claro, né, como todos os outros serviços, né, conformidade, a gente também tem toda uma seção de relatórios. Aqui na imagem você já consegue ver até, né, um tipo de monitoramento ali do que está sendo mais utilizado naquela rede naquele momento, quantos gigas, né, de dados foram utilizados e tudo mais. Bom, uma implementação parecida também, com máquina virtual ou com appliance físico. O SO também é uma alternativa, né, uma versão baseada em Linux. O seu licenciamento é, né, uma assinatura anual baseada em largura de banda, né, quanto de largura de banda que é utilizado. Sua implementação, né, pode ser feita tanto com uma unidade só quanto em vários appliances diferentes. E ela é instalada, né, o Exinda precisa ser instalado inline, né, entre os dispositivos ali dentro daquela rede. E, né, além de ter o acesso local, futuramente vai estar integrado ao App Manager também. Bom, o Exinda é para garantir, né, que se possa priorizar aplicações críticas para os negócios. Então, vai fazer uma reunião, precisa, né, que a rede seja priorizada para aquela reunião ali importante. Você tem essa possibilidade. Monitorar, né, o desempenho de certas aplicações, então quanto que uma aplicação está utilizando daquela rede, economizar custos, né, com a largura de banda, com essa utilização. E, bom, sua escalabilidade também é bem flexível, né, tanto em poucos usuários como indo até mais de 10 mil. Ela é uma solução bem completa, né, fornece visibilidade, controle e otimização, tudo num lugar só. Você pode visualizar tudo do aplicativo sem descriptografia. A IA também está ali integrada para recomendar, né, possíveis políticas novas ou até mesmo alternativas às políticas que já estão lá criadas. O licenciamento é simples, né, direto, com qualquer recurso do software incluído na licença. Ele vai tanto, né, de pequenas filiais com 1 GB só a data centers bem grandes com 20 GB. E aqui, por fim, né, o último produto que a gente quer falar é o Clearview, um produto recente que também
que é similar ao Orchestrator, né, ao Xinda, mas ele a sua ideia é ser um pouco mais simples e um pouco mais direto na questão do monitoramento de rede. Então, ele fornece, né, monitoramento de rede em tempo real, rastreamento de desempenho das aplicações, assim como o Xinda, análise baseada nos usuários, né, de forma separada, um sistema avançado de alertas, uma diferença, né, para o Xinda, detecção de Shadow IT, então você ter como garantir que, né, usuários de departamentos mais abaixo numa hierarquia, por exemplo, não vão estar fazendo mudanças não permitidas, né? Então, você respeitar essa hierarquia na rede da empresa. E, claro, né, também conta com análise de tendências e relatórios. Por que usar o Clearview, né, ao invés do Xinda, por exemplo? Basicamente, né, um caso muito específico, né, em redes que a implantação inline, né, seria complexa, então o Clearview você consegue utilizar via App Manager já integrado hoje em dia, então tendo, né, um acesso via nuvem, você não, no caso do Clearview, você não tem essa necessidade de estar com a instalação feita entre os dispositivos daquela rede. Monitoramento com granularidade de 1 segundo, né? Desempenho muito bom. Tem todo um sistema de pontuação de QoE, né? A qualidade de experiência, para auxiliar no desempenho das aplicações. Empresas que precisam, né, mais do monitoramento de rede do que do controle de tráfego mais complexo que o Xinda tem. E a escalabilidade também é bem flexível. A ideia da GFE é que o Clearview seja algo mais direto, mais simples e também com um custo menor do que o Xinda, que é uma solução um pouco mais robusta, né, um pouco mais completa, mas um pouco mais cara. Bom, para finalizar aqui, a gente teve alguns probleminhas técnicos aqui na apresentação. A gente teria, né, o time comercial falando de uma promoção que a gente tem ativa, mas a gente pode fazer depois, né, um disparo de e-mails, né, contando sobre essa promoção para vocês. E, claro, né, quem tiver interesse, né, em algum dos produtos ou em mais informações sobre os produtos que a gente oferece, pode entrar em contato aí, tanto com a Mariana Guedes quanto com a Monique, né, o nosso time comercial. Bom, aqui a gente encerra a apresentação. Se vocês tiverem alguma pergunta, né, vocês podem falar no chat.